Boa noite, pessoal. Oi, Kátia. Tudo bem? Boa noite. Olá, meninos. Vou chamar por aqui mesmo. Vocês vão mandar o convite para mim? Oi, Humberto. Olá, Léo. Boa noite, boa noite. Ai, gente, esse Instagram mudou tudo. Meninos, manda convite aí pra mim. Não tô vendo aqui onde adiciono vocês. Gente, primeira live que eu faço com esse Instagram que mudou aqui. Onde que tá pra chamar vocês? Deixa eu ver. Ai, que dá pra colocar mais de uma pessoa agora. Pera aí. Já chamei aqui. Ué. Tô entrando. Oi. Tudo Aloha, bom? tudo bom? Tudo bem, vocês? Na paz também, tudo certo. Hello, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Instagram mudou. Eu falei, nossa, onde que eu chamo agora para A convidar as gente pessoas que agora é. puxa mais um pouquinho pra cá. Boa noite, pessoal. A galera toda entrando aí. Mamãe já tá por aí. É, O Rodrigo. não perde uma. Primeiro ano, primeiro ano. E aí, como que vocês estão? Ó, a gente tá se recuperando da experiência. Estou com cara de cansado hoje, hein, tadinho, viu? Tá dormindo já, vocês dormem muito cedo? A rotina começa cedo, né? A gente já voltou pro batente, tudo ativo de novo. Tá sendo legal esse retorno, a recepção da galera. Muito calorosa, todo mundo querendo saber, pedindo pra gente contar um pouquinho da experiência, tá sendo o máximo. Bacana. Então, galera, vamos lá. Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. Tenho a honra de receber pela quarta vez esses meninos lindos aqui comigo, para eles contarem um pouquinho da experiência deles aí nesses. Deu 3 meses? Passou tão rápido que não parece. Não, deu. Quanto tempo que deu? Foi menos, a gente total da viagem foram 42 dias A e 42. 30. É. Então, eles vão contar um pouquinho tô com o Rodrigo Fernandes e Gabriel Matos. E eles vão contar um pouquinho para a gente da expedição aí da travessia, 1.000 quilômetros de canoa havaiana, que eles acabaram aí recentemente. Estão ainda, né, se recuperando, eu acho, da travessia, o exercício não para, as tarefas já voltaram, igual eu tenho acompanhado vocês, mas eu acho que tá uma ressaca boa ainda, né? Sim. Legal. Então, pessoal, vamos lá. O pessoal vai entrando. O Frank já entrou também. Boa noite, Edgar. Conta pra gente aí como que foi. Eu sei que vocês já fizeram uma enquete com várias perguntas. Vocês podem responder agora também. Ah, e assim, ano passado a gente falou muito rápido sobre a prova em si, né? A prova não, né? A travessia. Foi uma ideia que surgiu, vamos relembrar de onde surgiu, como vocês planejaram e vocês não perderam tempo para executar. E graças a Deus foi tudo mil maravilhas, né? A gente acompanhou aqui. Então, só relembra para a gente um pouquinho lá do começo. Foi legal que você pôde acompanhar toda essa trajetória desde a viagem que a gente fez no início do ano passado. Desde Macaé, a gente contou essa experiência, contou que a gente estaria classificado para o Mundial nesse ano. E a expectativa das próximas lives era a gente falar um pouquinho de como seria a preparação para o Mundial e tudo mais. É, E com a surpresa da pandemia, a gente teve que se reestruturar, né?
A gente fez até um vídeo que a gente postou na Rally Rui contando um pouquinho de como foi essa fase. A gente já tinha entregue nosso apartamento antes da pandemia ocorrer, assim, chegar de fato no Brasil. Pensando nessa prova que a gente ia competir no Havaí, já estava com tudo organizado, já tinha comprado passagem, já estava com a hospedagem reservada lá na ilha de Big Island. E os planos foram se desfazendo e a gente foi buscando se estruturar de alguma forma. E aí eu tive que ir morar no Rio, fiquei na casa da minha namorada, o Matos foi para casa da mãe dele. A gente meio que deu um passo, né, na caminhada que a gente já estava trilhando, um passo para trás na caminhada que a gente estava trilhando. E a nossa decisão foi arrumar um canto que a gente pudesse morar junto de novo e estar mais próximo do mar. Aí, nesse tempo, a gente veio aqui para Jurujuba e assim que a gente se mudou, assim, já tinha a sementinha de fazer uma nova expedição, de buscar alguma coisa através desse contato, vivência mesmo. E a ideia surgiu do Matos, assim, um dia, ele vendo o pôr do sol lá, ele me ligou e falou: Rod, tive uma ideia aqui, pensei num número, pensei num planejamento aqui louco, vou sentar no computador de noite para ver e a gente vai conversando. E aí, quando eu cheguei de noite, ele já estava com o Google Earth aberto, fazendo 1000 cálculos, 1000 rotas. Bacana. 1000 quilômetros, brother, 1000 quilômetros dá exatamente de Niterói a ilha de Florianópolis. Não tem conta mais redonda que essa. E isso, sei lá, em junho do ano passado, em final de maio, junho. E aí, nisso, a gente começou a bolar essas estratégias todas. A gente começou com a viabilidade logística, né? Tipo, é possível remar esse trajeto? E aí, muita pesquisa, nos debruçamos no YouTube, vendo canal de 1000 coisas diferentes, a galera da pesca, a galera do surf, a galera do ecoturismo, todo mundo que publicava alguma coisa sobre um dos lugares que a gente passaria, a gente entrava no canal e buscava informação ali. Até muito relato histórico para saber aonde a gente passaria, as coisas que aconteceram por onde a gente passaria. E foi um período de muito aprendizado, assim, não só de como fazer uma logística, mas também de conhecimento geral do Brasil. Assim, a gente descobriu coisas que a gente não conhecia do nosso próprio litoral. Tiveram que estudar mesmo, né? E eu acompanhei um pouquinho, tinha perguntado nos bastidores, mas assim, vocês tiveram o desafio de também se preocupar nesse planejamento, aonde vocês iam ficar, né? Aonde vocês iam dormir, aonde vocês iam deixar a canoa, teve toda essa preocupação que não saiu tudo certo daqui, né? Da onde aonde vocês iam parar. Foi meio na solidariedade, um indicando o outro, e o que a gente viu foi muito bacana. O pessoal recebeu vocês super bem. Eu acho que vocês se divertiram também onde vocês pararam, fizeram grandes amizades. É essa sensação que vocês trouxeram para a gente, foi isso mesmo? Sim. A gente teve uma troca muito importante, assim, até queria dar boa noite para a galera aí que está acompanhando. A Nani entrou agora aí do Vila Canoe Clube, lá de Barra do Una, e ela foi uma pessoa também que fez parte disso que eu vou falar agora um pouco, e foi, assim, a forma de tornar isso possível foram essas pessoas que apareceram no meio do caminho. Quando a gente fez essa viagem de Macaé para cá, assim, eu já tinha feito algumas travessias com o Rodrigo também, ou com outros amigos, e pelo incrível que pareça, assim, por mais que são dias remando, eu nunca tinha feito assim uma parada em base de canoa. Essa de Macaé para cá, a primeira foi parando na base do Vaguinho, em Saquarema, lá a gente teve uma troca muito maneira, a gente estava no final da viagem com um Suel entrando, e ele assim, fez todo um trabalho com a gente psicológico de não, dá um planejamento de não, espera, se der ruim, espera em praia tal. Então, assim, facilitou de uma forma muito maneira. Também teve uma recepção assim, muito agradável, a gente ficou na casa dele, foi uma coisa incrível. O Vaguinho é um cara muito especial lá de Saquarema, que toca o Canalô Vaá lá. E eu achei aquilo fantástico, assim, apesar de eu já ter remado e ter ficado em lugares, teve uma vez até que eu fiz com esse amigo que entrou aí agora, André, lá do Surf Rui, a gente fez
daqui de Angra até Ubatuba. Eu terminei a viagem em uma base de canoa do Luquinhas, em Ubatuba. Mas eu nunca tinha ficado durante o percurso numa base, enfim, usado isso como facilitador assim, da viagem. E essa expedição de 1.000 quilômetros foi totalmente isso. A gente parou durante os 1.000 quilômetros em várias bases e conhecendo vários amigos através de indicações e, enfim, amigo de amigo ou pessoas que a gente só acompanhava via Instagram, rede social. E, cara, isso foi fantástico, assim, foi uma coisa que, sem dúvida, tornou a coisa mais agradável, mais, assim, como eu posso dizer, mais gratificante também, né? Terminar e saber que a gente criou pontes, assim, que a viagem passou, mas o que a gente absorveu vai ser para a vida, assim. E foi bacana também que, aí vocês vão ter que me recordar, porque eu não vou lembrar de todas as paradas, mas eu lembro de um dos momentos que eu até publiquei também, que vocês chegaram a ver o pessoal da Paralimpíada, né? Os atletas paralímpicos. Isso foi em que estado mesmo? São Paulo. São Paulo. Na Ilha Comprida. Um pouquinho pra gente. Vocês já sabiam que iriam encontrar eles lá? Que vocês tiveram a oportunidade de ver um dia de treino deles? Ou isso foi surpresa? Isso também foi fruto da nossa pesquisa. A gente, ao longo dessa ideia, tipo, os clubes de canoa podem ser facilitadores da nossa expedição, a gente foi buscando esses clubes. E a gente, quando entrou na região do Mar Pequeno, ali foi pesquisar a região do Mar Pequeno, que é logo depois da reserva da Juré, a gente ia ficar um longo trecho sem ter nenhum apoio de base. Assim, a gente teve um apoio em Guaraú, que é uma praia no final da Praia Grande, depois que passa de Santos, tem uma praia gigantesca de 70 quilômetros, aí tem Guaraú. Ali seria uma base que a gente teria uma estrutura do Bairrema, até fazer um agradecimento aí, um cara referência do VAR. E depois que a gente saiu de lá, a gente ia atravessar toda a reserva da Juré e entrar para o Mar Pequeno para fazer a navegação por dentro das águas abrigadas. E ali a gente falou assim, a gente vai ficar muito tempo sem nenhum contato com a galera do VAR, assim, até a gente chegar em Paranaguá, assim, atravessar até o Paraná, vai demorar, assim, vai ficar muito tempo. E a gente começou a buscar alguém que pudesse ajudar a gente. Nessa pesquisa a gente descobriu que o CT, atualmente do Paravá, ele é na Ilha Comprida, ele tem um apoio da prefeitura. O treinador, ele é de Santos, do Pupo, e ele desceu, ele foi para a Ilha Comprida para ajudar a galera lá do Paravá, e ele faz um treinamento sensacional. Eles estão com o CT ainda em construção, que foi uma promessa da prefeitura para eles treinarem, terem um conforto lá. Ficam brincando que quando eles voltarem com as medalhas vai ser a inauguração do CT, mas mesmo sem ter uma estrutura, ainda não contém, na beira do mar, eles caem dentro do treino todo dia. Eu tive a oportunidade de participar com eles um dia. E a rotina dos caras é punk, assim, eles acordam cedo, já estão na água fazendo força, mais de 30 tiros e saem dali, vão para academia. E uma coisa que eu posso falar e que eu vi é que a gente vai estar muito bem representado nessa galera. O Rufino, o André Prates, o Pantera Negra são bradocs mesmo e estão fazendo bonito lá para representar o Brasil. Legal, bacana. E teve alguns momentos bem marcantes aí. Vamos começar pelo pior, que o pior eu lembro que eu vi foi quando o Gabriel, acho que foi o Gabriel, né, que foi comido pelos pernilongos lá, pelos mosquitos em um dos lugares. O Rodrigo só filmando, o Gabriel tentando se esconder de qualquer jeito, mas só o barulho dava agonia de ouvir no vídeo que vocês fizeram. Incrível. Aquilo ali foi de Marujá. Não, na verdade foi Vila Fátima, Ilha do Cardoso. No final da Ilha do Cardoso. Final da Ilha do Cardoso. E assim, foi uma opção que se ajustou durante a viagem, não estava no planejado. Tinha como plano B, ela estava lá como plano B, mas acabando que, enfim, quando a gente se aproximou, a gente teve que botar ela em primeiro lugar, assim, para poder, enfim, ter uma logística para chegar em Paranaguá. E, enfim, a gente parou, era uma vila super agradável, assim, pequenininha, aconchegante, não parecia nada, assim, um final de tarde lindo, arco-íris,
tudo muito maneiro, simples demais, assim, mas uma coisa, assim, linda, fantástica. Pô, não preciso de mais nada, já arrumei um tetinho aqui e tal, na casa do seu Aníbal. Uma coisa bem miudinha, não tem nada, assim, os moradores locais que fizeram almoço pra gente e tal. Só que quando foi dando, assim, 7 e pouca da noite, 8 horas da noite, era um domingo. Meu irmão, lá tem o tal do Porvinha, que é um maruim, ruim, Travou ou tá tudo bem aí? Eu tô ouvindo tua voz, mas a imagem travou. Deixa eu ver, fala aí para eu ver se a voz continua. Voltou. Essa situação, a gente queria ficar livre das mutucas, né, que são outros tipos também de picadas que existem. Opa, tá meio travado, menino. Pra... Oi, tá meio robozinho. Fala aí de novo. Tá travada a imagem. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Acho que era Voltou. Internet aqui. A gente foi preparado para a mutuca, né, que ela é um pouquinho maior. E aí quando a gente chegou na parte que a gente usa, acabando que a gente nem usou, que era no Canal do Varadouro, uma região que a gente pensou que a gente pegar remo, a gente ia ter esse problema. A gente já tinha passado por essa situação num nível menor aqui indo para Ilha Grande. E a gente foi preparado, comprou tela mosquiteira, 6 metros, 7 metros de tela mosquiteira, boné, a gente correu atrás em Santos de boné com tela mosquiteira. E não, vai dar tudo certo, comprei um negocinho para espantar mosquito repelente do mais caro, esse aqui nada pica, que não sei o que. Beleza, então partimos, chegou lá e a gente nem sabia, a situação começou a surgir por volta de 7 e pouca da noite, 8 horas, e falou, pô, vamos começar a usar as coisas que a gente tem, porque o mosquitinho está começando a incomodar. E isso, assim, de 7 para 8, a coisa já ficou assim, tipo, a gente todo equipado e o negócio não dando vazão. E isso foi a noite inteira, a madrugada inteira. Se eu falar para você que eu dormi, assim, eu vou estar mentindo no final, ele conseguiu dormir um pouquinho, mas foi uma situação, assim, de ficar andando para um lado, do lado de fora, na rede, e piorar a situação, fazer fumaça, e nada adiantava a gente acordado na vila. Todos os locais dormindo. Sério? Com todas as coisas colocaram? Pô, e não dava vazão, porque ele era miudinho, ele passa assim entre a roupa, entre o tecido. E aí ele fica. E ela tava em lua cheia, e aí parece que ele triplica assim nessa época. E, cara, foi uma noite assim de resistência, a coisa foi difícil. Mas 4 e pouco da manhã a gente já tava com tudo pronto. Assim, a gente tinha marcado com o Cristiano, que foi o cara que recebeu a gente lá, o filho do seu Aníbal, para tomar o café cedo. Aí ele falou, pô, o que você prefere? Pô, tem como ser 6 horas, que a gente também não quer acordar muito cedo. Aí você, não, 6 horas, então beleza. 6 horas. Quando deu 5 horas da manhã, eu tava na porta do carro, cadê meu café que eu quero ir embora dessa comunidade? Ai, meu Deus, não, mas foi... Só a pequena parte do vídeo que vocês passaram pra gente foi aterrorizante. Tua voz também já tava. Rodrigo, eu já tinha relaxado, tava te filmando, mas você tava, tadinho, todo enrolado. Não, e a cabeça é ruim, né? Porque você ali não era só a questão de resistir às picadas, era a questão de não conseguir. E ter que naquele barulho é infernal. Opa, agora travou de novo. A gente não dormia a noite inteira, vindo de uma remada pesada. E ainda fazer mais 45 virar, que era preocupação assim, extrema, entendeu? Mas deu tudo certo. Bom. E quero falar, o Ribeiro falou aqui que vocês fizeram a acupuntura natural. E agora travou de ver. Oi. Tá travando. Tira, você tá na Wi-Fi, deixa só no celular, não é melhor não? Na rede do celular?
Acho que eu vou derrubar vocês e vocês entram de novo. Oi. Vou tirar aqui. Eu tirei também no meu porque é melhor sempre. Oi, fala aí. Gabriel piscou, então tá funcionando. Vocês estão me ouvindo? Fala alguma coisa. Vocês estão. Para de mexer, que senão eu vou ficar tonto. O que está acontecendo aí? Terremoto? Caiu. Eles algum problema de conexão, eles vão tentar mexer lá, já coloco eles de novo, galera. Não some, não. Esperar eles entrarem de novo aqui. Oi. Vamos ver. Voltando. Foram os mosquitos que derrubaram. Os mosquitos não. Como que é o nome mesmo? Porvinha. Butuca, a butuca, né? A butuca. Acupuntura natural, igual alguém falou aqui. Rolou. Bom, depois dessa, então, teve um momento bem tenso também. Não sei se foi. Acho que foi São Paulo também, que vocês passaram um perrenguinho para entrar. Foi São Paulo também, não foi? Isso foi até antes dessa experiência com o Porvinho. Foi logo depois que saiu de Santos. A gente sabia que seria uma condição que a gente teria que fazer um desembarque desabrigado. Nosso planejamento, a gente vai buscando isso principalmente. Assim, primeiro ponto de desembarque seria uma base de clube. Se não tem a base de clube, a gente procura um lugar de abrigo, ou seja, tenha uma condição boa de desembarque, ou uma praia com pouca onda, ou um mole de pedra que faça uma proteção para determinada ondulação, ou alguma situação que a gente consiga subir por um deck, alguma coisa que a gente não coloque a embarcação em risco na arrebentação. E a gente sabia que saindo de Santos até chegar em Guaraú, a gente teria que fazer algum desembarque nesse litoral de 70 quilômetros, nessa condição de arrebentação. Então a gente foi dando a previsão do tempo, a gente fez até um day off que não estava planejado, tipo, não era o dia do day off, mas a gente colocou esse planejamento por conta da ondulação, que estava um pouco grande. E aí, no dia que a gente decidiu embarcar, a gente chegou em Mongaguá, que foi o lugar onde a gente fez esse embarque no dia seguinte, Então a gente desceu lá sabendo que, pô, amanhã para entrar com a canoa pesada vai ser punk, assim, a gente vai ter que ter uma cautela. Não deu outra, a gente chegou cedo, analisou ali as condições, montou a embarcação e foi contando onda, assim, ficamos ali contando sério, vendo qual é a brecha que aquele seriado estava dando pra gente e fez a ação, assim, no time, assim, no momento certo para conseguir varar ali. A galera até falou, pô, mas Matiscal da Canoa teve uma ação ali, mas era também porque a gente não queria só varar a arrebentação, botar para fora. O nosso maior perigo ali era tomar uma porrada com peso em cima da canoa e o casco partir de alguma forma. Então a gente sempre como opção ejetar e deixar a embarcação livre. Então ali ele viu, eu estava em cima, óbvio, a intenção dele pular, mas a gente fez um bem calculado ali. Até a galera falou, pô, mas você continuou remando na frente e atrás. Mas eu estava na direção da onda, estava vendo a onda seguinte que encaixou, estava no meu controle e foi isso. Eu pulei da onda, saí, pulei-me atrás, tudo ali dentro do controle, né? Da situação que a gente... Mas, graças a Deus, não teve nenhum problema. A gente depois, ao longo da viagem, pegou algumas situações também que foram de estresse emocional nesse desembarque, porque uma coisa é você saber que você vai remar 30, 40 quilômetros, depois que você acabar os 40 quilômetros, você vai sair da água.
Outra coisa é você a 30, 40, 55 quilômetros, como foi o caso do final da Jureia, e não saber se você vai conseguir sair da água, ou sair da água inteiro, com tudo que você levou, sabe? Então, isso gera um estresse psicológico desde o momento que você embarca até o momento que você bota o pé na areia e fala, putz, estou salvo. E foi muito esse o sentimento, tanto de embarcar em Mongaguá, como fazer todos os desembarques perigosos, era essa sensação. Ufa, conseguimos, tá ligado? Mais um passo. Graças a Deus, segue a bola. Mas foi isso, foi fazendo tudo com muita cautela. Queria dar um alô pro Danilo, que entrou aí agora, inspiração pra gente, cara que ajudou a gente em grande parte dessa travessia. Foi um dos primeiros nomes aí a fazer esse trecho que a gente fez, não saindo daqui de Niterói, mas lá para baixo, chegando em Floripa. O Danilo ajudou bastante a gente, é um cara que tem bastante isso aí registrado aí, a remada que ele fez, o feito dele, e queria dar os parabéns. Tamo junto, irmão, obrigado. Ele foi um dos caras que a gente contactou fazendo essa pesquisa e trouxe um pouquinho das experiências dele, trocou bastante figurinha. Ele fez essa expedição, se não me engano, de Santos para Floripa, e ele foi em solo no caiaque oceânico. Então ele teve a experiência de passar por tudo que a gente passou nesse desembarque. Então, pô, a gente tira o chapéu pro cara, agradece toda a ajuda que ele teve, e aí as dicas também foram super importantes. E falando nisso, né? Ele foi sozinho, vocês foram em dois, tudo bem que, né? Que são amigos, se dão bem, trabalham junto, moram junto, mas como que foi a convivência aí? Não tem para quem olhar, os dois o dia inteiro praticamente, não dá para se estressar muito, senão um quer afogar o outro. Como que rolou a vibe de vocês aí? Se mantiveram em paz? Cara, foi bem tranquilo, assim. A gente costuma ter uma relação tranquila, é difícil a gente chegar nesses pontos assim de ter estresse um com o outro. Mais às vezes estresse para a gente resolver as coisas juntos do que estresse entre nós. E assim, a gente, antes da gente sair daqui, a gente também trabalhou bastante isso, de que se esse momento chegasse, a gente tinha que saber lidar com isso, entendeu? É A verdade. gente foi contando que ia ser um mar de rosas, a gente foi contando que ia dar estresse sim, ia dar problema, e a gente foi pronto a resolver isso, porém, assim, a coisa fluiu, a gente não precisou chegar a esse nível. Mas, assim, existem algumas situações que é preciso tomar uma decisão, assim, independente de quem estava em qual banco, tocando a canoa ou não, a gente estava num casco só, né? Literalmente os dois no mesmo barco. Então, assim, não tinha como um decidir uma coisa, entendeu? O barco que levava um, levava os dois, então a gente ter, assim, um bom senso entre a coisa que a gente queria executar. E por mais que eu tivesse certeza, ou ele certeza de uma coisa, se o outro desse uma ideia de, pô, não, eu acho que a gente estava de acordo a experimentar, a tentar. E o mais principal disso, se desse errado essa tentativa, não existiria um culpado, entendeu? Os dois teriam que resolver o problema que apareceu para os dois. Assim, a coisa foi acontecendo, eu até teve uma das perguntas lá pra gente sobre isso, se tinha acontecido algum estresse na viagem. E eu usei o termo de que a gente tem orgulho de dizer que essa travessia não teve um capitão. Não, assim, desmerecendo um capitão, porque é total necessário alguém que comande, assim, uma expedição. Sim, entendi. Também para ter uma flexibilidade, entendeu? Não precisa existir a ordem vindo de um. A ordem pode ser para todos, assim, num bom senso. E a gente conseguiu tocar de uma forma assim harmônica. Bacana, muito legal, parabéns, porque não é fácil, né? E ainda vocês pegaram algumas condições extremas e sol na cara quase todos os dias, né? Vocês pegaram, não pegaram chuva mesmo, né? A gente só pegou, para não fugir à tradição, em Ubatuba, Ubachuva. Quando a gente chegou lá, estava chovendo. E no finalzinho, assim, quase chegando em Floripa, a gente teve as duas últimas remadas da expedição. A gente amanheceu com um solzão. E quando a gente estava chegando no nosso destino final, assim, entrou
uma Opa! e repentina, assim, o tempo fecha, o teto fica preto, entra raio, e, e foi um pouquinho que foi falou assim, caramba, mais um pouquinho no mar a gente era pego de surpresa. Mas também tudo assim, se mostrando nas previsões, a gente conseguindo encaixar a hora da remada também com o que já estava sendo previsto ali, foi bem tranquilo. E só voltando um pouquinho nessa questão aí do que eu perguntei antes, né, do relacionamento entre vocês dois durante a travessia, mas vocês chegaram a fazer alguma preparação mental com algum psicólogo, alguém deu algumas dicas ou não? Só vocês botaram a cabeça em ordem mesmo e já pré-definiram o que vocês iam fazer durante a travessia se acontecesse tal coisa? Foi mais uma organização interna ou se tiveram apoio de alguém? Então, no processo de planejamento, a gente passou por várias etapas, né? Teve primeiro a questão logística, é possível viabilizar isso de forma concreta, assim, remar isso, é possível? Então, segundo passo, a gente precisa viabilizar financeiramente isso. Então, a gente passou para a questão da necessidade de um patrocínio ou de apoios. Mas antes de entrar para pedir o apoio, a gente foi estruturar o que a gente realmente queria, né? E a gente fez um projeto, montou um projeto da expedição que começou com uma avaliação geral das coisas que poderiam ser positivas ou negativas da expedição. Sejam elas materiais, fatores climáticos, fatores financeiros e fatores emocionais também. Então a gente os fracos e os pontos fortes de cada um e essas questões não foram excluídas na hora de montar o planejamento. Então, tipo, a gente vai chegar e a gente vai... Pô, Rodrigo com fome fica de mau humor. Então, é uma coisa que antes da gente chegar aí e comer, ele tem que comer uma barrinha de cereal para ele não ficar com fome. Então, foram coisas que a gente estruturou no nosso planejamento geral e a gente conseguiu aplicar de forma que tudo foi natural. Assim, quando o Matos fala que tudo a gente decidia em dois, as maiores tomadas de decisão em dois a gente fazia sob muito estresse. A gente falou muito que a remada era a parte tranquila e depois que a gente desembarcava que a gente trabalhava. Então, quando a gente desembarcava, a gente tinha que arrumar onde a canoa dormir, arrumar onde a gente dormir, arrumar o que comer, atualizar nossa a previsão para o dia seguinte, pensar o planejamento do dia seguinte, fazer os contatos do dia seguinte. Então, às vezes a gente desembarcava para fazer missão com fome, cansado, tipo, com sede, às vezes que acabou a água. Então, era um momento que a gente mais trabalhava, que a gente estava mais desgastado. Então, tinha que ter muito tato ali, tinha que saber respeitar, tipo, o espaço do outro, saber entender que, tipo, a decisão foi tomada em conjunto, então agora a gente vai ter que reagir com ela. Até o ponto de, tipo, a gente sai do hotel, tem uma rua para a direita e uma rua para a esquerda. A gente vai para a direita ou para a esquerda, a gente vai para a direita. E aí anda 10 quilômetros e descobre que não tem nada para comer na direitinha. Então não importa quem falou que era para ir para a direita, a gente já foi para a direita. Agora a gente vai voltar e começar a andar mais 5 minutos e comer lá na rua da esquerda, sabe? Era um trabalho de tamo junto. Vai dar certo. Olha lá, o Ribeiro falou que vocês já podem dar consultoria de expedição. É um projeto Hollywood. Ah, legal, isso aí, isso aí. E em relação ao físico, como que vocês se... Tipo assim, vocês realmente sentiram... Eu acho que na outra live vocês embarcaram, né, que a gente fez, vocês falaram qualquer coisa, vocês pegam e vocês pulavam no mar para se esticar. Opa, travou, vocês estão me ouvindo? Quando o Gabriel mexeu aí, travou. Oi. 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 É porque botar para carregar. Ah, tá. Não, eu perguntei em relação ao físico, como que vocês passaram? Vocês estavam bem... lógico, vocês se prepararam, se condicionaram, mas deu para aguentar legal? Tiveram
contratura, alguma coisa fora do planejado ou o corpo aguentou bem? Então, assim, questão preparação física, a gente não teve um treinamento específico, assim, até perguntaram isso durante a viagem para a gente, era uma coisa que perguntavam, assim, constantemente, e a gente não teve um treino específico, assim, uma coisa voltada para o volume que a gente ia fazer. Acaba que a nossa rotina, ela dá um pouco dessa resistência, que é uma coisa, assim, que a travessia acaba pedindo. Ela não vai te pedir performance, né, tempo, né? Ela vai te pedir resistência, assim, cabeça, assim, bom entendimento do que você está fazendo, aonde você vai chegar, do que você precisa para você não entrar em estresse ali. Então, assim, a gente estava bem preparado, que é o que ajuda bastante no físico, né? Bem preparado, assim, o planejamento. E a gente tem essa resistência, assim, do dia a dia mesmo, que a gente está direto na água, final de semana, quando não é para estar na água pelo clube ou aula individual, a gente está remando por lazer mesmo. E tem as provas, bem ou mal, que às vezes a gente está correndo, apesar de não tá acontecendo assim os circuitos. No final do ano teve prova, a gente competiu, a gente estava bem ou mal remando. Um mês antes da viagem, assim, a gente começou a fazer uns testes de OAC2, remando assim, um volume próximo da média que a gente tinha que fazer, que era 33 quilômetros por dia. E, assim, a gente estava tranquilo. A média era 33, assim, e a gente já tinha feito um dia 60 e pouco de OC2, e a gente sabia, assim, que era meio que o limite, assim, de uma remada nossa, tanto de tempo quanto de exaustão, assim, do corpo. E a gente não ia precisar, assim, durante a viagem dessa remada quase em momento nenhum. A gente nem fez essa remada de 60 e pouco, assim. A gente fez 50 e pouco, mas aqui no início, que a gente aproveitou aqui o estado do Rio para a gente remar mais pesado por a gente estar dentro do nosso quintal, entendeu? Também, porque era uma área que vocês já conheciam, né? Sim, sim. E tem uma coisa também que a gente faz muito, a gente tem muito hábito de fazer, é cuidar do corpo independente do estágio do exercício que a gente está fazendo. Assim, tanto os nossos treinos, na nossa rotina, a gente está sempre fazendo liberação miofascial, a gente está sempre se alongando, sempre trabalhando mobilidade. E durante a expedição isso virou norma. Assim, a gente levou a nossa bolinha de liberação, a gente saía da água, a gente já estava ali recuperando a musculatura, fazendo um alongamento, sempre aquecia. E tinha muito uma consciência também durante a atividade. Por mais empolgante que tivesse a remada, por mais surf que tivesse, ou então por mais condição ruim e vento contra, a gente nunca fazia força. Assim, a gente buscava sempre o melhor aproveitamento da canoa na sincronia, no balanço, no gingado. Tipo, a gente tem uma remada afinada que a gente estava conseguindo aproveitar isso muito bem sem se desgastar. Assim, mínimo de força no remo, máximo de balanço, máximo de aproveitamento de ondulação para ter uma remada confortável e não chegar a essa fadiga. A gente dividiu nossa remada em 3-1, mais ou menos. Então, eram 3 dias de remada para 1 de descanso. Então, em 3 dias, a gente fazia 100 quilômetros, mais ou menos. Então, quando a gente parava nesse quarto dia, era realmente para deitar a carcaça, alongar, deixar ele descansando. Teve lugares que a gente chegou, a gente passou por Ilhabela, foi recebido pela Dani, ela liberou a casa dela. Então a gente estava na Ilhabela, num lugar paradisíaco, a gente nem quis sair de casa, porque a gente estava no conforto do lar. Falou, pô, vou ficar aqui nesse ar-condicionado mesmo, vou me recuperar. E pretendo voltar em Ilhabela depois para curtir, mas na expedição a gente passando. Isso aconteceu em alguns outros lugares, porque é isso, a gente tinha um planejamento e graças a Deus conseguiu fazer tudo certinho. Um ponto importante e assim, também, se fosse planejar Desculpa, pode falar. Um ponto importante dessa questão também, assim, do preparo, é que a gente teve uma orientação, assim, de uma nutricionista dessa vez. A gente teve o apoio tanto da Empório Verde quanto da Pharmactive, com a suplementação e alimentação a bordo. E hoje eu estava até comentando isso lá no Itaipu Rui, que eu dei uma remada com os amigos lá. E a gente estava falando da importância da alimentação, assim, durante a remada. Outras travessias, assim, a gente às vezes também remando ali, emocionado, né, com a situação que a gente está, às vezes tem surf, às vezes você já também está cansado, tem muito sol, então você quer sair da situação, terminar logo. Você acaba não optando por se alimentar. Você para, descansa um pouco, bebe uma água, a água sempre está querendo e não se alimenta. E isso, assim,
fez toda a mudança nessa questão que foi essa viagem maior, né? Porque a gente tinha alimentação separadinha, dia por dia. A Empório Verde enviou os kits, então a gente tinha tanto a alimentação quanto a suplementação, assim, a opção dos dois. E isso foi fundamental, assim, para facilitar as remadas, né? E a gente também terminar as remadas mais inteiro, pronto para o próximo dia. Bacana. E assim, se for para eleger algum lugar dos que vocês passaram como o mais bonito, que vocês mais gostaram, teve algum trecho assim, o mais preferido por vocês ou não? Tudo foi lindo, maravilhoso. Difícil, cada um teve o seu valor muito especial, assim. Eu particularmente fiquei bem encantado com a Ilha do Cardoso, achei um lugar bem intocado, apesar de conhecer as histórias e saber que rolou um processo que a reserva chegou e tirou muito da população local e tem uma questão séria ali com o uso do espaço. Os caiçaras hoje foram realocados numa comunidade onde não era de origem, tem uma comunidade indígena que também teve seu espaço cerceado, mas fora essas mazelas sociais que acontecem ali, é um lugar muito lindo. A gente teve a oportunidade de ver um show de golfinhos, assim, literalmente um show. Eles pulavam, se batiam no ar, cada um caía por um lado. E é uma baixa ali que você tá por dentro, tem um mar pequeno, você atravessa uma faixa de terra e do outro lado é o mar grande, né? O mar de fora, que eles chamam. E tem onda, altas ondas quebrando, a gente de uma praia deserta, azul, só a gente na praia. Que estado que é esse? A Ilha do Cardoso é onde? Vila de Fátima, no extremo sul de São Paulo. É quase quase isso. Muito lindo. E incontáveis lugares também. A gente foi na Ilha do Mel, a gente foi Ilha Bela, Ilha Grande, própria Ilha de Florianópolis, que a gente aproveitou muito quando a gente chegou, foi onde a gente realmente tirou férias, que a gente ficou lá uma semana e meia só curtindo a ilha. Lugares sensacionais, assim, tem um valor muito maior. Sei que muita gente vai falar, só tá falando isso porque foi remando, mas tem um valor muito maior você chegar nesses lugares com a força dos próprios braços. Sim, com certeza, lá, né? Com certeza. A sensação era, caramba, eu tô aqui e eu vim remando. Eu vim remando. Não, fenomenal. Porque dava um valor muito especial aos lugares. Sim, totalmente. Você também compartilha, o Matos, também a Ilha do Cardoso foi a queridinha aí da expedição ou você guardou uma outra mais? Então, é uma região realmente muito diferente, assim, apesar da gente ter o contato com o mar em vários lugares, assim, água transparente, ilha, enfim, vegetação, pô, forte, verde, lindo, assim, mas essa parte de dentro do mar pequeno é realmente, assim, muito diferente pra gente da canoa havaiana, sabe, principalmente. É, tipo, botar a canoa havaiana num lugar, assim, que ela não costuma passar muito e... tudo, a fauna e a flora é completamente diferente, assim, isso toda hora, assim, um olho arregalado, assim, parecia que a gente estava remando, sei lá, num lugar mágico, assim, diferente. E quando transitava com alguém, assim, era canoa caiçara, algum caiçara, nada demais, cidade bem pequena, e aí voltava a remar quilômetros sem ver nada, só rio, correnteza, vegetação dos dois lados, e a fauna, assim, de uma coisa que não dá para acreditar, assim, muito rica, muito rica. Legal. E você falou aí, né? De vez em quando passavam os caiçaras ao longo da travessia toda. Vocês encontravam gente no meio do caminho ou não? Vocês passaram por lugares que ficaram muito tempo sozinhos? Tinha gente treinando, tinha gente que é da localidade, estavam passando sei lá, de barco, de canoa. Como que foi? Assim, vocês ficaram muito tempo sozinhos mesmo? Cara, a gente sempre esbarrava com alguém. Difícil ter algum lugar que a gente ficou totalmente isolado. Por mais que a gente navegasse, às vezes, muitos quilômetros sem encontrar um barco, todos os trechos, em algum momento, a gente esbarrava com algum. Tiveram situações que a gente ficava até
assustado, assim, tipo, pô, não tem um barco aqui, tá estranho, né? Mas no final a gente sempre esbarrava com algum e eles serviram até de referência nos momentos mais difíceis. Por exemplo, a parte que a gente teve que atravessar a Jureia e entrar para o Mar Pequeno, fazer ali a barra de Capara de canoa com maré cheia, a gente estava ali totalmente pedindo alguma referência, sabe? Olhando para um lado e para o outro, vinha a onda aí, um surfista lá embaixo acenou, assim, fez um movimento com a mão e falou, caramba, será que ele tá falando para não sair, para descer aqui, para ir mais para lá? Aí a gente não sabia se aproximava do... Aí do nada veio um barquinho, e aí o barquinho mostrou o caminho, sabe? Então, a gente sempre essa galera passando até para falar assim, ó, eu não vou ali não. Se você vai de canoa, eu com meu barquinho aqui, eu não vou. Aconteceu quando a gente já tava pelo Mar Pequeno, né? A gente falava assim, pô, te veio lá do Rio de Janeiro. Aí os caras olhavam assim, mas você tava lá no Mar de Fora com essa canoinha? A gente, te veio lá de fora. Aí, nossa. Então era sempre uma troca interessante, né? Tipo, seja para ajudar, seja para contar eles contarem da deles. E tudo era troca, assim. Não tinha uma pessoa que a gente perguntava a hora e que a gente não trocava uma experiência. Às vezes a gente nem falava de onde a gente estava vindo, nem quem a gente era, mas a gente queria saber deles. A gente foi aberto para escutar muito e perguntar. A gente tirou todas as dúvidas que a gente tinha sobre canoa caiçara, que é um sonho da gente ter uma canoa caiçara e valorizar essa origem. A gente valoriza, no mundo da canoa polinésia, a gente tem muito essa valorização das relações tribais e indígenas dos taitianos, dos polinésios, dos havaianos, mas a gente tem muito essa raiz no Brasil e é pouco explorado por essa galera do VAR. E a gente, como brasileiro, a gente acha que pô, tem todo sentido. É uma canoa de um pau só também, só não tem o flutuador lateral, mas os nossos índios, eles navegavam, eles remavam, eles têm essa legal. Então é uma boa a gente pode conhecer lá e saber um pouco mais. Experiência linda. Compartilho aqui do que o Ribeiro está colocando aqui. Perfeita colocação. A gente sempre valoriza, né, muito o externo e acaba esquecendo de valorizar o que a gente tem no Brasil também. Bacana, legal que vocês também estão permeando aí por esse universo. E assim, esse pessoal todo que passava no meio do caminho, você já contou um pouquinho, mas vocês que chegavam perto deles e davam um oi, puxavam conversa, ou automaticamente o pessoal via lá e ia conversar com vocês? Muita coisa aconteceu natural, assim, tipo, tiveram muitos encontros desses, que o Rodrigo falou, por exemplo, agora do surfista acenando pra gente, quando a gente conseguiu desembarcar e a gente chegar em terra, depois de a gente já ter montado o acampamento, a gente descobriu quem era esse surfista acenando pra gente. Era um local, área que ele estava sinalizando pra gente a melhor entrada pela barra, e a gente não entendeu e entrou assim meio que pelo lugar errado. E aí, mas ele vendo a gente lá com um acampamento e tal, ele entrou no camping de bicicleta e aí parou a bicicleta do nosso lado, falou, fala, beleza? Pô, vocês chegaram de canoa ali agora? Eu falei, sim, pô, era eu que tava lá dentro surfando. Eu, pô, maneiro, Thiago. E aí o cara explicou que, pô, tava acenando para vocês entrarem por ali, vocês entraram pelo pior lugar e tal, ali fica mais complicado. E aí ele facilitou muito a nossa saída de lá também, porque ele deu, assim, algum pra gente. E ao longo do caminho tiveram vários encontros, assim, por exemplo, de ver um barco passando e falar, vou seguir esse barco. E aí segue o barco um pouco e aí acaba que a gente fica no camping onde o barco parou. O cara do barco não tinha nada a ver com o camping, mas ele parou em frente a um camping e eu tava seguindo ele e aí eu falei, pô, você sabe onde tem algum lugar para ficar? Ele falou, pô, aqui é camping. Aí, enfim, coincidências assim, rolaram várias. E na Jureia, a gente foi uma remada bem pesada, a gente passou por uma restinga grande, de 40 e poucos quilômetros. E aí, quando a gente chegou assim, na metade da remada, uma praia deserta, assim, quilométrica, com uma casinha, assim, uma casinha bem simples, assim, no início da praia. E aí a gente ficou analisando aquela casa, só mata ao redor e uma praia deserta gigante. Só aquela casa lá, eu falei, pô, deve ser alguma coisa do INEA, sei lá, algum órgão ali, ou faz um trabalho ali. E beleza, a gente seguiu, tocou esses 40 e poucos quilômetros, desembarcou lá na Jureia, que era um lugar complicado. Quando a gente cruzou a Jureia, assim,
saiu assim um peso das costas e aí a gente comemorou assim e a gente encostou a canoa na ponta assim do banco de areia para dar uma descansada. E como é uma praia deserta comprida assim, os caras ficam de moto acelerando, andando de um lado para o outro assim, fazendo uns circuitos e passando muito rápido assim com motocross. E aí eu e o Rodrigo paramos para descansar. Daqui a pouco veio 2 caras sem blusa numa motocross assim, só que chegaram assim com muita intensidade, assim, já pararam a moto em cima da gente. E na hora eu e o Rodrigo falamos, a gente vai ser assaltado, vamos ser assaltados. Eu já comecei a dar uns passos para trás, os caras, fala aí, meio que curioso, assim, meio que de entrão, o que é isso aí? Não sei o que, isso é canoa, não sei o que, enfim. A gente foi conversando, os caras só eram locais curiosos, né, para saber o que canoa era. Que bacana. Cara, pescam. E papo vem, um desses meninos era neto de uma das moradoras mais resistentes assim da Jureia. Ela mora nessa casa lá que a gente viu há quilômetros atrás. Ela é uma moradora, na real, da Jureia. É a avó dele. E aí ele falou, pô, você viu a casinha? É minha avó que mora lá, eu sou filho de Caiçara e tal. E aí uma pessoa que resolveu assim um monte de coisa pra gente. Lugar onde ficar, como chegar nos lugares. Eu dei até um rolê na moto dele. Que bacana, nossa, muito legal, muito legal. Ah, que bacana. Aqui, ó, o André Prates está falando que na Ilha Comprida vocês remaram juntos. Sim. Esse é o nosso representante do Paravá brasileiro. Ah, tá, o Prates que você falou. Mas é igual esses encontros que tá falando, né, Gabriel? É isso aí, né? É gente boa puxando gente boa. Então, lógico, a gente fica receosa, não sabe o que vai esperar, né? Mas é curiosidade, né? Cada um tem um jeito, a gente fica com o pré-conceito antes de acontecer, mas é normal, né? Normal da ser humano. A gente estava com a canoa toda adesivada, a gente cheio de equipamento, não tinha um lugar onde a gente não encostasse que não virasse um ET ali. E foi muito engraçado. Muitas crianças que encontravam a gente vinham e perguntavam assim, tinha canal no YouTube. Aí a gente falava assim, ainda não temos, mas vamos ter. E isso aí. A galera sempre associa, agora faz essa associação, né? Tipo, pô, o cara é um expedicionário, um aventureiro, tá se jogando, ele deve estar filmando e mostrando pra alguém, né? Aqui, o pessoal de Juqueí quer que vocês voltem lá, mas para contar as histórias ao vivo para eles agora. Sem dúvida. Juqueí é São Paulo também, né? Sim, sim. Casa da Pedra. Eu acho que eu já fiz uma travessia lá. Lugar maravilhoso. Lugar que a gente lindo, passou. lindo. Sensacional. As ilhas, a gente fez um desembarquezinho numa ilha perto de Juqueí ali antes de chegar. Uma remada assim perfeita. A gente desembarcou na ilha para descansar, esperou meia hora e o vento mudou assim para o caminho que a gente estava fazendo e aí falou assim, ó, agora vocês vão da ilha para lá, então toma um vento que vai levar vocês. E aí a gente fez esse trecho final assim super rápido, super confortável e a gente chegou na casa da Dani, ela também recebeu, ela e o Beto receberam a gente lá no clube deles, deram um colar de ti que foi a nossa proteção aí por grande parte da viagem e a gente conseguiu fazer uma troca muito legal com eles, o Beto que é da Educação Física, a Nani também, deu maior luz assim, pra gente, tanto profissional quanto agora na nossa vida acadêmica e vai ser um contato que a gente vai manter para a vida inteira, com certeza. E o Beto e a Nani, o ponto lá da base deles ficava numa parte muito importante, assim, a gente, depois deles, entrava nessa zona que a gente já tinha um certo receio, que seria a parte mais difícil para a gente. E eles ajudaram muito a gente nessa questão ali de entrar nessa parte, não só assim psicológico, né, que a gente teve umas conversas com eles lá e tal, mas de energia mesmo, assim, eles estavam com a gente a todo tempo ali, até a gente cruzar a Barra da Jureia, conseguir chegar nessa parte onde eu falei do Caiçara agora, do nativo lá que recebeu. Eles estavam do nosso lado assim a todo tempo. Legal.
Ô, Franklin não, ô, Rodrigo, é porque o teu pai, o senhor Franklin, quer abusar de você já, aqui, ó. Nós vamos ganhar dinheiro contando muitas histórias. É, Vamos quem, cara pálida? deixa ele. Não, mas é isso mesmo, tem que aproveitar. Aqui, ó, o Antônio Costa, valorosos companheiros, foram brilhantes nesse projeto, maior orgulho. Esse aí é o nosso mentor. Esse é o cara, Ah, Antônio é? Costa. Ele que está por trás da coisa. Se a Rally errou e tá onde está hoje, é muito. Ah, bacana. Então apostou nos meninos certos, ô, Antônio. Toda essa questão do planejamento que a gente falou, que estruturou e fez uma análise prévia e construiu todo Legal. um escopo. Cara, ele foi o cara que Ele sentou. foi o mentor, então? Ele que fez tudo, podemos dizer assim. A gente dava as ideias e ele dava os caminhos. A gente dava as ideias e ele dava os caminhos. Legal. E a gente foi construindo muito, muito bacana. A gente deve muito a esse cara aí. E essas pessoas todas que vocês conheceram no caminho, tinha alguém que vocês já conheciam ou foi todo mundo, gente, foi só contato e vocês encontraram pela primeira vez no caminho? Tinha alguns que a gente conhecia já, mas outros a gente conhecia, assim, às vezes por seguir, Sabia quem era? sabia a história do trabalho do cara, do clube, ou já, por exemplo, eu já tinha ido para Ilhabela, sabia do clube lá, mas não conhecia a Dani pessoalmente. Então, assim, a gente passou em muito lugar que teve dos dois, assim, gente que a gente já conhecia, mas acho que mais pessoas novas que a gente fez, assim, novas amizades do que a gente já conhecia. Em Ubatuba, por exemplo, foi o Luquinhas que recebeu a gente lá. Eu disse até no início aí que eu terminei uma vez ficando lá no Lucas. E, pô, o Luquinhas é um cara que tem uma base lá em Ubatuba, que também fez uma recepção muito maneira pra gente, muito bacana. E ele era um desses conhecidos, assim. Aí, por exemplo, ele indicou um amigo que eu também já conhecia, mas não tinha intimidade, que é o Zé de Santos. Então, assim, a coisa foi uma conectando na outra, sabe? Uma A conectando galera a foi outra. fazendo assim, ó, eles estão aqui e estão indo para aí. Tem como dar uma forcinha quando chegar aí? Por mais que esse outro não conseguisse receber, ele fazia a ponte para outra pessoa. Outro. Tem fulaninho na praia tal. Vai na busca dele que ele vai receber vocês. E eu quero saber se em Paranaguá levaram vocês para comer barreado. Pelo jeito, não levaram. Não levaram. Vocês passaram por lá e não comeram barreado. Não levaram a gente para comer, porque levaram a gente para comer muitas outras coisas lá. Então, não tinha mais como comer. Não cabia. Lá, assim, a coisa foi incrível. A fartura de alimentação foi diária, assim. A gente ficou no clube do Paraná Rui, do Jonathan. E tem uma remadora do clube dele, a Gabi, que é cozinheira de mão cheia. E quando o Jonathan divulgou lá no clube que a gente estaria chegando para fazer uma expedição, daí ela cozinhou para vocês. Ela se sensibilizou com a nossa aventura e falou, cara, traz ele pra casa que eu vou fazer um super banquete para ele. E aí, bacana. faria frutos do mar. E o Gabriel é alérgico a camarão, aí a gente falou, pô, mas camarão a gente não come. Aí ela, não tem problema, eu vou fazer ostra, vou fazer um peixe da região. E, cara, fez um banquete pra gente sensacional. E aí foi isso, a gente saiu do Sporvinha em Vila Fátima e foi para um banquete em Paranaguá. Aí esqueci a barreada. Fica para a próxima. E o que eu falar? E no meio do caminho, assim, vocês encontraram algum animal marinho? Tiveram algum susto com alguma questão de encontrar alguma coisa assim que tenha assustado vocês ou não? Vocês não chegaram a remar à noite, não, né? Não. Remar à noite a gente evita o máximo, assim, não é uma hipótese a gente remar de noite. A gente tem ali como carta na manga o fim de tarde à tarde, assim, sabe? Tipo, beirar um pouco aquilo ali, mas terminar de noite. A gente tinha equipamento para estar navegando de noite, iluminação para canoa, iluminação para botar no colete também, caso caísse da canoa. Então, assim, a gente não pretendia usar momento algum, entendeu? Era mais uma questão de segurança. E também tem as questões do vento, das condições que favorecem de manhã, entendeu? Então,
A gente prefere estar sempre navegando mais cedo possível e esticar até de tarde do que ir para de noite. Mas, assim, pode haver a situação de terminar já precisando de uma lanterna, de uma luzinha, entendeu? De alguma coisa assim. E vocês não passaram por nenhum susto, não? Nem uma tartaruga gigante, nem um filhotinho de tubarão? Não viram nada, nada que assustasse? Muito. Susto, assim. A gente viu. Tem como ficar assustado com isso, assim. A gente viu um tubarão no nosso primeiro dia de viagem, cara. Foi uma sensação maravilhosa, assim. Foi tipo, vai que a gente tá com vocês, né? Eu acho que o Gabriel também não, a gente nunca tinha visto um tubarão dentro d'água. Já tinha visto em filme, sei lá, talvez em algum aquário que eu fui na vida. Mas assim, deu pra ver que era um tubarão mesmo? Ele tava perto de vocês? Uns 150 metros. Super visível, assim. A gente enxergou a barbatana para fora e ele veio vindo na nossa direção a uns 100 metros, assim, mais para baixo, para a linha de costa. E foi aquilo, a gente avistou, e aí tubarão, golfinho, e aí pelo nada a gente já falou, cara, tubarão, e aí ficou naquela, e aí vamos contemplar, vamos meter o pé, vamos contemplar, vamos embora. E aí 2, 3 minutos partiu, mas foi isso. Foi uma sensação linda de ver aquele bichão, devia ter, sei lá, uns 15, 20 centímetros de quilha para fora ali. E aquele nado certeiro, né? Vai para uma direção, para, viradinha, vai na outra direção, para, viradinha. Fez isso, assim, a gente falou, caramba, tubarão, não tem dúvida, né? Mas foi bem legal, assim, a experiência. Porque você estava em cima da canoa, né? Se estivesse lá dentro da água, eu não sei se a experiência ia ser a mesma coisa. O engraçado disso aí é que a gente estava relendo depois no diário de bordo para ter a certeza, mas nesse dia, depois, durante a viagem, a gente repensando assim, a gente falou, pô, teve um rule nesse dia, logo no início. No primeiro dia a gente deu um rule, meio que sentindo a canoa ali, com a questão de equilíbrio ainda com peso e tal. A gente teve 2 rules durante a viagem inteira. Um foi parado lá em Ilha do Mel, a gente tirando foto, a gente virou a canoa, rule, e a quando a canoa... E o outro foi aqui no Rio, no primeiro dia. E aí a gente foi assim, a gente chegando um pouco antes da gente chegar no Vidigal, na verdade, a gente deu um rule, virou, e aí a gente pega a coisa ali, desvira a canoa com toda a calma e tal, pô, viramos, primeiro rule da viagem, já aqui no primeiro dia e tal. E aí a gente remou mais 1,5 km, 2 km, aconteceu esse lance do tubarão. E a gente nem se deu conta. Aí a gente continuou remando depois do negócio do tubarão. Eu fiquei assim, falei, cara, a gente acabou de dar um rule ali atrás. E, tipo, passou 1 km depois, a gente, tipo, passou pelo tubarão. Então, a gente nem subiu na canoa com pressa, nem nada. Depois disso, o quadril não deixava virar nada. E perna pra dentro aqui, igual alguém falou aqui, ó. Perna pra dentro igual ao Fabinho Valongo, é isso? Isso. Rolou uma situação, acho que há umas 2 semanas atrás. O Fabinho é um remador amigo nosso, rema lá no Surf Royal, o Matos até remou com ele hoje lá em cima. Não, hoje ele não tá. Não. Ele é de lá, mas hoje ele não tá. E aí ele postou um vídeo essa semana passada, que ele tá remando, distraído assim com a perna para fora. Na verdade, ele para com a perna para fora da canoa, assim, conversando com um amigo. E aí ele avista a barbatana passando atrás da canoa, assim. E aí de reflexo ele já joga a perna para dentro e sai remando. E aí o vídeo viralizou, toda a comunidade do VAR ficou falando disso. A Luísa Perim, que você já teve a oportunidade de conhecer, fez até uma live falando dos tubarões e do Almacua que ele representa para ela. Almacua, para quem não sabe, são os espíritos do mar ou os espíritos que te protegem, que são representados no mar. Como no filme da Moana, que a avó vira uma raia e da viagem, a raia é o Almacua da Moana. E o tubarão, segundo a Luísa, é o Almacua dela. Não, a raia é uma cua da avó da Moana. Sim. Que ela se transforma em raia e tudo mais. É uma cua da Moana, é o mar. Sim. E aí esse viralizou, e aí por isso que ele tá falando que essa é a melhor forma. Vocês estavam falando uma coisa, esqueci. Então, se vocês viraram no Vidigal, então foi o quê? Foi
Aonde que vocês estavam? Que altura que vocês estavam quando vocês viram o tubarão? Não, é VIPs, não tem o antigo motel VIPs. É na Niemeyer ali, no caminho da Mas Niemeyer. era ali na Niemeyer. Ai, gente, tá doido. Meus amigos tudo fazendo Leme ao Pontal aí. Eu botando isso na cabeça também, mas enfim. Já não viram baleia no Ipanema, já viram baleia aqui, já viram tubarão acolá, não dá pra ficar pensando. Estão no mar. É, estamos no mar. Ah, legal. Ó, pessoal, já já fechamos aqui, passa tão rápido 1 hora. Vamos deixar aberto aqui se o pessoal quiser colocar alguma pergunta, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa ou responder alguma coisa que vocês lembrem de repente que o pessoal perguntou aí e a gente não falou, fiquem à vontade. O tio Franklin perguntou aí o que é hule. Hule é quando a canoa ela vira e fica emborcada no mar, né? Isso acontece às vezes por uma questão de desequilíbrio, né? A gente tem a ama que faz a sustentação lateral da canoa. E principalmente essa coisa acontece quando a gente faz a força do lado oposto da ama, dessa sustentação, sendo ela assim, uma coisa feita pelos próprios remadores, ali um desequilíbrio do peso, ou provocado por uma ondulação, por vento, enfim. Que aí a canoa vira e ela também é feita para virar, ela desvira depois, aí a gente esgota a água. E essa é a manobra de hule. Nem sempre ela também acontece assim por acaso. Às vezes é um propósito de realmente virar ela numa questão de segurança. Você precisa frear a canoa, surfando, ou vai bater em alguma coisa. É uma opção você virar, que aí ela para. Mas isso numa condição específica. Ah, você falou eu vou perguntar que você falou do YouTube, né? Que as crianças perguntaram, não sei o quê. Vocês, o Rodrigo é de falar mais, né, Gabriel? Você fala, mas é mais quietinho. Sim. O Rodrigo era o porta-voz aí da dupla. Mas vocês foram muito bem, de blogueiros, né? Detesto essa palavra também, acho que vou gostar também, mas é o que vocês falaram, né? Além de se preocupar com chegar no local, tirar a canoa, ver onde eles vão dormir, vocês tinham que se preocupar em ser um pouquinho blogueiro também e falar com os seus seguidores é o que estava acontecendo, que todo mundo queria saber. Tanto que esse cara sumiu uns tempos lá, falei com teu pai, eu falei, o que aconteceu que os meninos sumiram, né? A gente fica preocupado também, não dá para saber o que está acontecendo, né? Mas agora a gente se preparou até para conseguir fazer essa cobertura midiática, né? A gente, a partir do momento que a gente se comprometeu com algumas marcas, a gente precisava dar esse feedback para eles. Foi uma contrapartida que a gente colocou no nosso planejamento para as marcas. Até agradecer tudo que fechou com a gente aí, foi sensacional. Se não fossem vocês, a gente não teria completado essa expedição. E ficou um pouco da divisão de tarefas também, porque a gente tinha ritualizado, a galera até perguntou, por que o Matos que faz o leme, por que você não faz mais o leme? Tinha muito uma coisa de modus operandi ali na nossa função. Então, eu já amarrava a bolsa que estava na frente, eu já prendia o pé de pato na frente, eu era o responsável pelos compartimentos tanque da frente. O Matos, ele era o cara que amarrava a prancha de trás, que organizava o peso de trás, que via a água. Então, a gente ia dividindo as nossas funções muito dessa forma. Eu era o cara que estava com o relógio, ele era o cara que que olhava o GPS no celular. Teve um momento que o celular dele pifou, então fiquei mais sobrecarregado na questão do celular. E eu estava com o celular da mídia, que era onde tinha internet melhor e tal. Então, às vezes, por facilidade ali, tipo, de não pegar o celular e passar para ele, eu fiz mais. Mas foi uma coisa que a gente conseguiu dividir bem. No final, assim, na hora de fazer a missão das postagens, a gente conseguia não deixar pesado para ninguém e graças a Deus a galera gostou, né? Tipo, a gente ficava, às vezes, para postar, não sabia muito bem como produzir. Teve também o cuidado de tentar produzir o conteúdo de uma forma que a gente pudesse aproveitar ele depois para fazer algum material melhor e mais completo. E a gente acha que, apesar da nossa inexperiência,
foi razoável, assim, a cobertura. Eu como blogueiro, tô ótimo. No meio da viagem, eu molhei meu celular. Você fez o quê? Mergulhou com o celular? Entrei com o celular na água no bolso, assim. Aí ele molhou só a pontinha necessária para ele parar de funcionar. Aí a gente comprou um saco de arroz. E ficou navegando 3 dias com o celular dentro do saco de arroz. E aí, beleza, né? Aí, pô, caraca, meu irmão, o celular tem que funcionar, não é possível, não sei o quê, não sei o que lá. Pô, mas no ruim do ruim, no final, se der ruim, a gente faz um arroz aí e tem um arroz pelo menos. Até montar gosto de bateria. Mas não entendi. Por que você... aí, ó, tinha muito pelo longo na caçandoca. Cara, tinha, mas, pô, nada comparado à Vila Fátima. Os pernilongos lá era tudo amigo, ficava subindo aí. Vem cá, bichinho. Carne nova no pedaço, né? Carne nova no pedaço. Sim. Mas escuta aqui, curiosidade, o que tem a ver o celular dentro do saco de arroz que eu não entendi? Por que vocês enfiaram dentro do saco de arroz? É uma estratégia para secar. O arroz absorve a umidade. E o celular voltou a funcionar? É dica para qualquer eletrônico que tiver contato com água. A não botar para carregar, né? Desliga, não bota para carregar e deixa dentro de um saco com arroz ou dentro de uma panela com arroz. E o arroz absorve, vai puxando a umidade, né? É que nem quando botam um arroz dentro do potinho de sal para ele não grudar. Mas ele funcionou? Seu celular voltou a funcionar? Ele chegou a voltar a funcionar, aí durou assim 1 hora e depois ele fechou a tela. Aqui, ó. O pessoal está perguntando quando vai ser a próxima expedição. Capítulo, tá certo. Deixa aí suspense. Mas tirando as brincadeiras à parte de blogueiro e ter que ficar se preocupando com isso, mas acho que foi muito bacana para a gente poder acompanhar vocês, para vibrar junto com vocês, para inspirar, né, crianças ou outras pessoas. Eu acho que foi muito bacana para quem conhece pessoalmente vocês. Eu acho que teus alunos devem, né, vocês trabalham com criança também, eu acho que eles devem achar que vocês são os super-heróis deles agora, né? Não, deve ter tido alguma coisa assim, não? Eles não gostaram, não? Foi legal. Ao longo do caminho a gente recebeu mensagem deles, a gente tem um grupo com as mães e as mães mandavam áudio deles dizendo que, pô, a gente tá morrendo de saudade, não sei o que, dava energia pra gente. A gente fez contato com alguns deles também e é uma troca incrível. A gente voltou a ter aula com eles e está sendo matar a saudade total. Eles perguntam como foi a viagem. Eles não mensuram, né, a distância. Eles não fazem, eles não conseguem fazer ainda um vínculo, tipo, caramba, se eu fiz tantas horas de carro para chegar na Ilha Grande, tio Matos foi remando, quanto ele deve ter demorado. Eles não conseguem associar, mas eles sabem que é longe. Bacana. Já planta uma sementinha. Hoje, aí eles já ficam tipo, no Rio, tio, é muito longe, tinha essa ponte, sabe? A Dani perguntou aí qual foi o momento mais difícil da expedição. Tirando essa situação do mosquito, que foi em terra, né, uma coisa assim, que a gente estava seguro. Foi um incômodo, uma prova de resistência psicológica ali, principalmente. Mas alguns amigos também me perguntaram assim, pô, e os trechos daqui para lá são difíceis e tal, o que foi mais difícil? Esse final de São Paulo, sem dúvida, a questão de embarque e desembarque é muito complicada. Eu tenho falado muito isso, que a natureza jogou muito a nosso favor, porque até nas pequenas condições que existiam de ondulação, ficou muito complicada, as situações eram realmente delicadas, as situações de embarque e desembarque. Mas teve um dia que a gente conseguiu navegar, assim, graças a Deus deu tudo certo, mas foi uma situação que a gente conseguiu reverter, assim, diante do que ela perguntou, se a gente conseguiu administrar uma situação difícil. A gente embarcou num lugar abrigado e a gente não conseguia ver, assim, realmente como é que estava lá fora em alto mar, como é que estava a situação.
e a gente foi botando a cara assim na rua aos poucos, olhando assim o mar, né? E aí a gente foi vendo a situação que a gente estava se metendo, sem dúvida nenhuma, garantido, se a gente soubesse assim desde o início lá da gente saindo remando, como estava a situação, a gente não teria embarcado esse dia, porque foi uma condição assim extrema, a gente navegou numa condição limite assim para a embarcação e para nós dois também, a cabeça estava lá embaixo, situação qualquer momento, assim, a todo tempo a gente remou 36 quilômetros pensando como seria a situação de emergência ali, que poderia acontecer a qualquer segundo. E nesse dia, assim, foi muito alívio chegar em terra, assim, a gente tinha total certeza que se o mar continuasse daquele jeito, a gente não ia embarcar de novo no outro dia, que não importasse quanto tempo ele fosse continuar assim, que a gente não ia fazer aquilo de novo, porque foi realmente uma situação que a gente conseguiu administrar, mas, assim, eu nunca me coloquei numa situação daquela com a canoa, principalmente com o que a gente estava. Então, assim, fica complicado você colocar a canoa no meio de uma situação dessa e Oi. E nesse dia, quando a gente desembarcou, opa, travou lá em cima. Tá dando uma travada. Voltou? Tá, mais ou menos. Oi, voltou. Voltou. Mas deu para ouvir. Vai, áudio. Assim, Tá, eu tô te ouvindo, a imagem que tá demorando um pouco. Pode falar. Pode falar, tô ouvindo. Pode falar. a internet está meio além aqui hoje, a internet. Então, assim, foi uma situação que a gente conseguiu converter, mas quando a gente chegou em terra, assim, a gente estava, meu irmão, o que a gente fez hoje? E, assim, eu me dei conta de quanto a canoa havaiana é forte, cara. Ela é delicada, a gente costuma até usar um termo, assim, que... esse equipamento aqui é uma casquinha de ovo. Principalmente, assim, para os pescadores que, às vezes, estão acostumados a remar com os barcos de madeira, né, pesada. Eles olham, assim, aquela coisinha fina, falam, mentira que você tá vindo lá do Rio nisso aqui. Vocês são malucos e tal. A gente fala, é uma casquinha de ovo, que ela é oca, né? A canoa, ela não tem nada dentro. Então, assim, ela é muito frágil e, assim, nesse dia... Você até perguntou se a gente cruzou por barcos ao longo do caminho. Teve alguma que a gente não cruzou com ninguém. Na hora eu não respondi, mas esse dia foi um dia que a gente não cruzou com barco nenhum. Só tinha a canoa havaiana durante esses 30 e poucos quilômetros que a gente navegou, 36 e pouco. Não tinha nenhuma embarcação, assim. Não tem como eu afirmar que não tinha nenhuma embarcação por condições. Mas, assim, a grande probabilidade disso ter sido o fato de não ter nenhuma embarcação, entendeu? Porque o mar estava gigantesco. E a canoa havaiana, se ela não tiver um momento de atrito, de colisão, se ela conseguir estar no meio lá daquele rebuliço gigante, aqueles mares que a gente vê assim, navio afundando proa, ela vai navegar, ela vai embora, ela vira um barquinho de papel, sabe? Muito leve, porém ela vai sendo levada pelo mar, sabe? Tipo, se ela não tiver um atrito, ela pode estar num mar gigantesco que ela vai responder. É óbvio, se tiver com peso, se você tiver um descuido no meio de um lip, de uma onda e der uma volta com o casco muito forte na água, pode ser que rache, estale o casco, mas, cara, é inacreditável a força que a canoa havaiana tem, assim, de estar dentro do mar navegando. E só para ela entender, assim, por que esse dia foi tão... A gente tinha... a previsão de 1,8 de ondulação, que a gente não achava que ia entrar, assim, não tava, já estava 1,6, um período alto, e a gente falou, vai manter mais ou menos o que estava ontem. Só que o mar subiu realmente com esse 1,8, foi aquela época que tinha um ciclone rondando, subindo do sul para o sudeste, que até deu umas ondas na costa do Rio de Janeiro também. E a gente pegou isso lá e a gente falou, ele afastou da costa que ele não entrou tão forte. E aí, quando a gente embarcou, a gente tinha, sei lá, uns 9 nós, 10 nós de vento contra, que a gente falou, vamos fazer esses 36 no vento contra pra gente jogar pra frente. E aproveitar que o mar ainda não tá grande. Só que ele já estava grande, então tinha uma ondulação de 1,8,
vindo com um período alto, então muito picada, e além disso, vento contra. Então a gente subia na vaga da onda e tinha que frear a canoa para ela não bater o casco. E a nossa preocupação não era afundar ali, tipo, sei lá, dar um rule e ficar desesperado no meio das ondas, mas mais essa questão da canoa bater no retorno desse da onda e danificar. A gente falou, mano, se abrir o casco aqui, a gente não tinha nesse momento como remar para baixo e sair na costa, porque a costa aonde a gente estava tinha 2 metros de onda quebrando quebra-coco. E a gente só conseguiu fazer o desembarque porque a ondulação era de sul e tinha um mole de pedra que protegia da ondulação sul. E a gente conseguiu entrar por esse mole surfando até. E o cara, a gente entrou em contato com a galera local de Barra do Sul, isso foi na ilha de São Francisco do Sul. A gente foi da extremidade norte para a extremidade sul, de uma vez só. E aí, por esse trecho, quando a gente foi entrar na Barra de São Chico, lá em São Francisco do Sul, a gente ligou e falou, cara, tem certeza? Já tinha remado 15 quilômetros e estava disposto a voltar se não tivesse como desembarcar. E eu falei, cara, tem certeza que dá para desembarcar aí? Ele falou, pode vir, que a ondulação de sudeste não entra na barra. Se fosse a ondulação de leste, vocês não entravam, mas a ondulação de sudeste, ela protege. E a gente foi remando nesse mar salseiro, picadão, até conseguir chegar na barra de Barra do Sul. Mas foi isso, foi uma remada que a gente acelerava quando estava na barra, na vaga da onda, quando a gente subia na crista, a gente freava a canoa, literalmente, botava o remo na água para ela perder velocidade e não bater o casco. Então você imagina, você remar 36 quilômetros, acelera, freia, acelera, freia, e sempre com medo, tipo, se eu não frear o suficiente, vou quebrar. Então foi um agradecimento, assim, quando a gente chegou, foi glória. Essa foi tensa. Que bom. Ah, gente, então, ó, acho que a gente fica por aqui, né? Porque tem muita história para contar, mas igual vocês já colocaram aí também, tem surpresas aí pela frente, mas matéria que não falta para filminho, para YouTube, para escrever um livro, né? Pode escrever um artigo para o meu blog também, não vou achar ruim. Vai sair. Então, obrigada mais uma vez. Super parabéns pela travessia de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo pela 4ª vez, né? Então, sempre muito bom, sempre uma energia muito, muito bacana aí vinda de vocês. E vamos esperar aí qual vai ser a próxima novidade, a próxima travessia, que o povo já está perguntando, já estão com saudade de ver o que vocês vão aprontar aí para frente. Agora vocês estão com demanda aí dos seus fãs. E a responsabilidade aumentou. Depois que você faz exatamente. Para você fazer algo que vá equivaler, né? A gente vai pensar em alguma coisa legal aí para agradar a galera. Pode deixar. Com certeza. Olha lá, agora o livro é isso mesmo, botar a cabeça em ordem aí, tem muita coisa para sair. Então, meninos, parabéns de novo. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigado, Ali. Boa noite para vocês. E não desistir de conhecer vocês ainda. Teu pai vai me levar ainda em Niterói. Ele já tinha me prometido, viu, Frank? Botar ali no mar. Como me botar no mar, ô Franklin? Eu tô todo dia no mar também, só não tô dentro de uma canoa. Para canoa. Então, beleza, meninos. Boa noite para vocês. Obrigadão, hein? Beijo. Tchau. Valeu. Alô, Roberto. Segue!